Senhor, Mateus 25. Não se preocupar com vestir, olhar nos justamente aí, a pregação de hoje, ela bateu mais ou menos em cima, pastor. Sabe por quê, irmãos? Eu servi um tempo na igreja cristã Maranata, e lá todos os dias se faz oração antes do culto. Então tanto os hinos quanto as pregações e louvores e os temas bíblicos, eles, na maioria das vezes, eles coincidem, porque há contato com o Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito Santo colocou o pastor Roberto para falar Mateus 6, 25, ele já sabia que eu ia falar de Mateus 6, 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, porque todos os dias nós temos problemas, nós temos luta a resolver. Amém? Amém. É simbólico. Pega um pouquinho aqui, irmão. Pega um pouquinho. Pega um pouquinho, irmão. Isso chama bálsamo. Pega um pouquinho, irmão. Bálsamo. Pega um pouquinho, irmão. Bálsamo. Pega um pouquinho, irmão. Bálsamo. Passa aí no cabelo. Pega um pouquinho, irmão. Amém. É pro cabelo. Pega um pouquinho, irmão. Pega um pouquinho, irmão. Passei nos cabelos, irmão. É no cabelo, ele é maravilhoso. Nós vamos ver a simbologia. Pega um pouquinho, irmão. Passe nos pés ou nas canelas. Pega um pouquinho, irmão. É muito bom, é da Paiô. Pega um pouquinho, irmão. Nos pés ou nas canelas. Pega um pouquinho, irmão. Em qualquer lugar da pele, principalmente nas canelas. Pega um pouquinho, irmão. No pé ou nas canelas. Pega um pouquinho, irmão. Pega um pouquinho, irmão. É simbólico porque o nosso general é Cristo. E nós todos Vocês estão bem tratados, hein? É o bálsamo para a cabeça. Amém. Unção. E o bálsamo para os pés. E nós vamos tentar buscar o significado disso em nossas vidas. Amém? Amém. Amém. O dia hoje não foi fácil. O dia hoje foi muito pesado. Muito trânsito. Muitos acidentes. Muita gente nervosa. Motoqueiros furando os veículos. Trazendo uma série de transtornos de trânsito. Muitas atividades para solucionar. Muitas coisas a fazer. Em casa. Na rua. E assim vai. Nós chamamos de mochila espiritual a preocupação e as frustrações do nosso dia a dia. Mochila espiritual. Preocupação e frustrações do dia a dia. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem. É o dia agitado do dia a dia, conforme o viver hoje, pastor Roberto, e as agrulhas que nós temos no nosso dia a dia, conforme foi falado no versículo. Ainda ele é representado em Provérbios 12, 25, que fala a solicitude do coração do homem o abate,
mas uma boa palavra alegra, edifica. Salmo 5:22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. 1 João 5:7, porque 3 são os teus, que testifica o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um só. Em João 42:2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedimento. Testifica-se o ser humano, o crente, com os resultados que ele produz, não com a falácia, não com o falatório. Produz-se um futuro melhor através do presente, porque o passado já se foi. É o presente que solidifica o caminho para que você tenha futuramente o amanhã melhor. Por isso que nós estamos falando de problemas atuais, nós estamos falando de preocupações atuais, nós estamos falando dos problemas que nós temos no nosso dia a dia, para que nós saibamos que Ele está conosco todos os dias. A palavra Jesus, a todos os cantos, nosso general é Cristo, aquele que está conosco nas batalhas. Por isso que ele chama general, nós o consideramos general. Amém. Porque um general tem um sério de transtorno. Ele tem soldados inquietos, ele tem soldados que não andam na linha da hierarquia e disciplina, ele tem soldados que usam arma de forma imprópria, tirando a vida dos outros, ele tem soldados bons, leais, ele tem soldados que vão à frente, que lutam pela sobrevivência e defesa dos casos da nação, igual acontece em Israel. E ele tem soldados que também demoram a chegar na linha de frente, são mais atrasados, mas todos têm o teu valor. Então Jesus vem representar esse controle das frustrações ao falar na confiança de Deus, controle dos nossos planos maiores, mesmo quando os nossos planos falham. Aleluia. Ele ensina a comunicação, busca a sabedoria, a força, ele nos dá fé na ressurreição, ele dá fé no futuro. Por isso que eu disse que o crente tem que ser um transformador de resultados, porque são os resultados que vão fazer de nós homens fortes na presença de Deus. Na época de 27 depois de Cristo, na época que Jesus tinha 31 anos, existia uma cidade à margem do mar da Galileia, chamada Magdala. Essa cidade era muito próspera, por ela estar perto do mar. A cidade perto do mar é muito cobiçada. Israel é cobiçado, Jerusalém é cobiçado, porque fica próximo do mar. Porque ali dá para fazer o comércio exterior. Diz que Magdala, ela tinha exportava muito peixe, produtos vindos do peixe. O povo tinha uma vida farta, por causa do comércio tanto de peixes, de tecidos e uma série de outras coisas que comercializavam, exportavam, importavam, era fácil por causa do povo. Então as cidades todas tinham lá vida mais trabalhosa, mas mais tranquila financeiramente. Lá tinha uma das melhores sinagogas, diz que foi a primeira sinagoga do século, criada em Magdala, muito bem organizada, onde os judeus iam
onde os judeus que congregavam ajudavam a organizar a sociedade religiosamente falando, e a cidade prosperava, principalmente por causa da presença da sinagoga de Deus, e porque ela estava às margens do mar, porque o mar é vida, trazia peixes e prosperidade. Era o centro mais forte de forma religiosa da comunidade hebraica na época. Mas ali, irmãos, por estar tudo isso, o povo mais consciente das suas atividades, instruídos também pelo que pregava na sinagoga, ali foi o lugar de uma das primeiras revoltas judaicas contra a imposição romana. Ali tornou-se uma base para rebeldes contra o poder de Roma, o que gerou um certo cercamento pelas forças romanas. Houve esse ataque por causa dessa organização, por causa dessa riqueza. Então, onde tem aglomerado de muita gente, riqueza, vocês podem ver que tem uma igreja. Quando o aglomerado é muito pobre, só vai às igrejas mais simples. Mas também tem a presença da igreja. Mas as igrejas enormes, igual outras que tem na Lagara Maciel, por aí, Bento Contorno, Pai de Lourdes, Centro, a gente vê igrejas monumentais, porque ali está concentrado o poder aquisitivo e o poder econômico, interessa também às igrejas. Interessa às igrejas. Nesta cidade de Magdala, vivia uma mulher chamada Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Ela era forte, rica, herdeira de terra e de cultura, bonita, casada, presta atenção no termo, casada com o teu amo. E o marido dela, o amo, entregava as mercadorias para o rei Herodes. Então o poder aquisitivo era muito bom, muito alto. Então ela vivia uma vida luxuosa, farta. Ela tinha uma vida de princesa, vamos dizer assim. Mas aconteceu o quê? Presta atenção na época. Nós estamos vivendo 30 depois de Cristo, 30 anos após o nascimento de Jesus. Imagine a sociedade naquela época com relação às mulheres. Como era? Opressiva. Principalmente para as mulheres, devia viver sob os auspícios e os cuidados do marido. Ai da mulher se contrariasse aquilo que o marido dissesse. E o amo de Madalena falou para ela, a Madalena, ela herdou essa história. Não tem muita coisa sobre Madalena na Sagrada Escritura. Então muitos estudiosos buscaram esse estudo, teólogos, judeus, evangélicos, principalmente pela cultura da época, sobre a mulher e sobre a opressão social e religiosa. Madalena herdou da família dela uma herança, uma terra enorme, uma casa muito boa. E na casa dela, no fundo da casa dela, o capitão da guarda do governo romano, talvez porque o amo dela entregava a mercadoria para o rei Herodes, ali no fundo da casa dela, o capitão, mais a tropa, mais os soldados, descansavam, montavam tenda e passavam 1, 2, 3, 4 dias para trabalhar naquela região, para tentar conter rebeliões que aconteciam,
que ali era um lugar de povo esclarecido, politicamente, culturalmente, religiosamente falando. Então ali alojava o capitão do exército romano junto com seus soldados. O marido de Madalena foi discutir com ela sobre a sua propriedade. Pegou dela a propriedade para ele, como se direito fosse. Ela não concordou, porque desde a convivência ela foi uma mulher instruída. Ela não concordou. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, pediu a carta de divórcio. Estou lhe dando a última oportunidade, estou lhe dando um terreno que fica lá no deserto para você ficar, mas tenha comportamento, porque eu estou divorciando, mas eu estou de olho em você e terá vigilantes para te observar. E ela não aceitou esta vida. Ela não quis uma terra pobre que não produzia. Ela queria a dela, que era de herança da avó, dos pais dela, o que ela herdou. Sabe aquele que fez com ela? Deu um quick no traseiro dela. Mandou ela embora. Ela saiu chorando, sem nada. Olha o trauma criado. Quando ela estava saindo, quem estava no fundo da casa dela? O capitão do exército. Falou assim: nossa, que mulher maravilhosa. Eu não tenho esposa, essa que eu quero. Ele pegou, antes de sair da casa, cobitou-se Maria da Madalena com o capitão do exército. Ele começou a amá-la, o amo viu que ela estava gostando do capitão, deu um problema danado. No outro dia o capitão fez as malas dele junto com a tropa e vazou para Roma com Maria Madalena em cima do cavalo. Agora eu sou esposa do capitão do exército romano. Foi para Roma com o capitão. No caminho, conta a história que tem muitos historiadores, eles encontraram João Batista pregando e batizando no rio. Batizando no rio. Pregando e batizando no rio. João Batista. A missão do capitão era para ir para lá para pegar, para poder conter rebeldias, grupos rebeldes. João Batista era considerado pela Roma como um rebelde. O capitão queria avançar contra, bater em todo mundo que estava em oração com João Batista no Rio Jordão. Maria Madalena, como ela vem citar, é inteligente, mulher de posse, mulher inteligente, instruída, falou: deixa que eu vou lá conversar com ele. Ele me mandou, vai lá conversar com João Batista. Ela foi, conversou com o Batista, numa boa, viu que não era revolta, capacigou o coração. João Batista falando que ele estava ali por causa do batismo, que depois dele o Messias viria, que ele não era o Messias, ele era só o precursor do Messias. Ela vem cá, acalmou o coração do capitão, montaram no cavalo, foram para Roma. Aonde que ela foi cair? Na sede do governo romano, perto de Herodes, perto de Herodias, perto de Salomé. E ela foi tão inteligente, e as pessoas com essa família do rei gostavam tanto dela, que ela começou a cativar, que ela fazia favores com a menina, que às vezes era maltratada pela Herodias. Salomé era às vezes maltratado pela Herodias, que Herodias não tinha um comportamento muito bom. Para começar, ela casou com o rei Herodes, porque ela veio de um casamento desmanchado com o irmão do rei. Por isso João Batista pregava que ela era adúltera, que ele era adúltero, porque ela casou com o rei. Ela era irmã, era a esposa do irmão de Herodias. Então essa confusão toda. Ela só olha para vocês verem, ela sempre guardando inquietações e traumas no coração. Se guardando isso para ela.
A questão dela já passou por um casamento com um ano, com um relacionamento sem casamento com o capitão, e agora dentro de uma família atribulada que queria matar o João Batista, o profeta João Batista, que estava falando de paz, do Messias que viria. Isso tudo na cabeça dela. E ela prometeu no coração dela que vingaria do amo dela. O rei manda chamar o capitão e fala: você falou que aquele João Batista era um bom pregador que não trazia problema. Ele é um líder de rebeldes. Então, capitão, você mentiu. Ele foi na Maria Madalena e fez que brigou com ela e também tirou ela de casa. Ela perdeu. Quando ela estava saindo, com quem que ela encontra? Com o general do exército romano. Ela subiu de hierarquia, né? Ela subiu na hierarquia militar. O capitão, o general, ficou gostando dela. Ela começou também a coabitar-se com ele, em lei, sem casamento. Ela falou assim: eu quero duas coisas. Eu quero a cabeça do meu amo, que me maltratou, que divorciou, porque eu era mulher séria, casada, e não pode divorciar, não podia divorciar na época que era feio para a mulher, ou ele era ser prostituta, ou ele era ser mendiga. Eu quero a cabeça dele, do meu amo, e eu também quero que o senhor general, que manda mais que capitão, né? Eu quero que você coloque em morte também o capitão que desfez de mim nesse palácio, desfez de mim como mulher. O general obediente, como todo marido é, né, pastor? Ele fez uma cilada para o capitão, trouxe o colete dele, sujo de sangue. Eis que aqui o capitão está morto em batalha. Trouxe também evidências de que o amo também tinha sido ceifado a vida. Então ela ficou em tese tranquila, em tese, mas o coração atribulava, porque ela casou-se a primeira vez, divorciou-se, o marido divorciou-se dela, ficou com um capitão, ficou na casa da família atribulada. Depois ela esteve na mesma cama com um general sem casamento. Aí imagina a cabeça dessa mulher. Mas ela sempre batalhando. Ela era uma mulher dinâmica. Mesmo com todos os defeitos, e não, sem conhecer Jesus, ela era uma mulher que dava resultado. Ela dava resultado. Com o modo dela ser, com a forma dela, que Deus talvez tinha um propósito na vida dela, igual tem na vida nossa. Às vezes nós somos tortos. Você, eu, pastor Roberto, pastor William, Léo, nós temos nossos defeitos, mas nós estamos buscando. Ninguém é certinho. Olha a flecha no calcanhar de Aquiles. Todos nós temos problema. O que não pode deixar, não deixarmos de correr atrás da busca de Jesus, e não podemos deixar, ter que trabalhar, ter serviço, para que nós estamos sendo resultado na casa do Pai. É isso que nos diferencia das pessoas comuns, vamos dizer assim, da sociedade que não querem nada, que quer ir para botecos, que quer porgia. O que nos diferencia, porque numa quarta-feira igual essa, nós estamos aqui na busca constante pelo nosso general. Nós estamos tentando pegar nas vestes de Jesus. No domingo de manhã, na quinta-feira às 15 horas, na quarta à noite, os dirigentes dessa igreja querendo fundar outra instituição,
para que a obra cresça mais ainda. É todos os meses, custeando a igreja, com o apoio de todos os senhores, para que a igreja não pare. E eu digo que a força de direção da igreja é muito grande. Se não fosse por amor, jamais os pastores dessa igreja o fariam. É por amor a Jesus, por reconhecimento a tudo que Ele tem feito, que nós permanecemos aqui. Amém? Amém. Mas Maria Madalena, já como general, com a execução dos dois maridos delas anteriores, o general, mesmo assim, o general teve depois disso uma ordem que emanada do Estado-Maior do Rei para poder fazer uma opressão e destruir Magdala, a cidade próxima, porque ali era o centro dos rebeldes. O general foi lá com os seus soldados, arrebentou tudo, lutou, espada daqui, espada dali, crianças, mulheres entrando no chicote, queimando residências, queimando os casebres, arrebentou a cidade de Magdala, por causa da casa dos rebeldes. Não era toda, em cima dos possíveis rebeldes identificados, talvez pelo serviço de informações do exército romano. Eis que nenhuma das casas estava o sobrinho de Maria Madalena, que foi sufocado pela fumaça com incêndio da casa. A irmã de Maria Madalena, o filho dela, foi sufocado por fumaça e faleceu. Eis que, naquele momento, quando eles tiraram o menino do casebre, quem chegou? O mestre, Jesus de Nazaré. Jesus chegou. Eu falei assim: nós havíamos te chamando, para vocês chamaram, eu ouvi. Não é isso que acontece? Quando nós chamamos, Ele vem. Amém? Amém. Quando nós chamamos, Jesus vem. Ele pode demorar, mas Ele está sabendo o que está acontecendo. E a hora que Ele chegar, Ele vai resolver igual o problema do Lázaro. Lázaro já morreu. Ele pode demorar 4 dias, ele pode demorar 1 mês, mas Ele vem. Igual nós temos visto na igreja aqui, vários milagres acontecidos. Demorou, mas Ele veio. Demorou no problema do Elmo, mas Jesus chegou. Demorou no problema da irmã, parente das senhoras, mas Jesus chegou. Pode demorar na minha vida. Jesus chegou um dia para mim. Pode demorar na vida do Léo, mas Ele chega. Ele vem. Amém. Então, às vezes ele vem depressa, ou às vezes ele vem devagar. Depende da fé. Se a sua fé for a fé daquela que revolve montanhas, Jesus vem até mais rápido. Que Ele não vem sem chamar. Eis que bate a sua porta e você abre se você quiser. A maçaneta da porta do coração, ela tem maçaneta por dentro, só você a abre. Eis que Jesus bate todos os dias. Nós já abrimos as portas do coração, porque nós estamos aqui. Mas tem muita gente na sociedade que ainda não conseguiu abrir a porta. Ou muitos também que estão na igreja e que Jesus não conseguiu entrar no coração. Não pegou ainda como é que isso funciona. Porque funciona, eu tenho que saber como é que Deus vai entrar, porque nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. Nós já somos criados à imagem e semelhança do Pai. Segundo informações, a nossa coluna vertebral tem 33 vértebras. Era semelhante a esse cara de Jacó, subindo, que chega ao cérebro, que tem 3 glândulas. Que essas glândulas, elas são conectadas com o universo, com o Cristo, com o Pai,
e elas pegam o fluido positivo que ele vê e lança sobre a coluna tipo um bálsamo, e ela pode restaurar, aí que vem a cura. Por isso que quando Jesus curava, ele sempre colocava a mão na cabeça. Ele colocava a mão na cabeça e determinava: saia. E as coisas ruins saíam do coração, do corpo da pessoa. A cura vinha por aí. E Jesus nos concedeu essa possibilidade também. Em nome dele, assim como os discípulos, também podemos curar. Só que nós ainda não pegamos, não dedicamos tanto ao amor do Pai, porque nós somos vários. Mas se nós quisermos, nós vamos curar em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer prodígios, porque Ele está conosco todos os dias. Amém. Ele está dentro de nós, nós somos criados à imagem e semelhança. Por isso que nós temos 12 costelas. São os 12 apóstolos representados em nós. A imagem e semelhança não é à toa, o próprio Cristo está contido em nós. Amém. Só que nós temos que descobrir o código de acessibilidade a Ele. Jesus chegou, ressuscitou, o menino, sobrinho de Maria Madalena, colocando as mãos sobre a tua cabeça. Depois disso, consta-se que Simão, o leproso, convidou Jesus para jantar na casa dele junto com seus discípulos. E Jesus foi, não fez nenhum desfeito. Jesus foi na casa de Simão, o leproso, junto com seus discípulos, para poder jantar. Lá estava uma mulher pecadora. Maria Madalena estava no jantar. Sabe o que ela fez? Ela não conhecia Jesus. Ela não tinha afinidade nenhuma com as coisas do céu. Ela só tinha resultados. Atribulada por 7 espíritos maus adquiridos ao longo da vida dela. Divorciada, o homem a maltratava, coabitou-se no mesma cama que o capitão, coabitou-se na mesma cama que o general, vingadora, que mandou matar os 2 ex dela, mas uma mulher forte, e mais pelo resultado dela, no jantar que ela fez, ela pegou, saiu do lugar onde ela estava, do jeito que ela estava, com 7 demônios, com problema de separação, com problema de coabitação em camas diferentes. Ela olhou nada disso. Ela foi lá onde estava o mestre, começou a chorar por causa dos traumas pesados da vida dela, agachou-se aos pés de Jesus, começou a chorar muito, pegou os pés de Jesus, retirou a sandália, começou a chorar em cima dos pés de Jesus, derramando as lágrimas dos olhos, o cabelo muito bonito e longos. Ela levou um potinho de bálsamo, dos mais cheirosos, o perfume chamava alabastro, era um do mais caro na época. Ela espalhou alabastro nos pés de Jesus. Ela pegou seus cabelos compridos e secou os pés de Jesus. Eis que houve críticas. O próprio Simão
condenou a atitude de Jesus. Como pode Jesus vir do céu, o nosso profeta, está em intimidade? Na época isso era questão de intimidade, lavar os pés, lava-se do teu marido. Lavar os pés, uma pecadora, lavar os pés de Jesus. Jesus, como sempre, foi sábio. Ele deu a resposta mais sábia ainda. Vês esta mulher? Olha, Simão, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas ela, Maria Madalena, esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os teus cabelos. Você, Simão, que os discípulos também foram um pouco para o lado de Simão, os discípulos também condenaram a atitude de Jesus, por recolher aquela mulher, por deixá-la passar o alabastro nos pés, e também nos seus cabelos, enxugar os pés de Jesus. Os discípulos também começaram a ficar do lado de Simão. Você também, Simão, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou aqui, não tem cessado de beijar os meus pés, não teve vergonha de derramar as lágrimas nos meus pés, não teve vergonha de passar os teus cabelos nos meus pés. Foi a única que me ungiu estando aqui. Porque o costume da época era, quando chegava, era muita poeira na época, quando chegava das andanças, o dono da casa tinha o dever de lavar os pés, ou fornecer-lhe uma bacia, para que ele lavasse os pés e entrasse para dentro de casa. Servir-lhe água. Os pés ficavam muito secos, com o sol do deserto. Então passava-se o bálsamo nos pés para poder dar uma aliviada. E Maria o fez, e Simão não fez, ninguém o fez, Madalena o fez. Por isso Jesus disse para ela e para eles: por isso lhe digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito você me amou. Você me amou demais, com um simples gesto. Doravante você está absorvido, reparado. Dos 7 espíritos que dominam em ti já não os tem mais. Dos pecados que você cometeu, de traição, de ficar com homens, você está perdoado. E a lição que Maria Madalena nos deu, apesar de que ela não é muito contada pelos próximos autores, escritores, profetas iluminados, é porque a repressão era muito grande, não podia evidenciar sua mulher posteriormente. Por isso, muitas vezes, ela não aparece como a 13ª discípula apóstola de Jesus. Ela foi mantida oculta através dos tempos, mas a sua atitude foi de nobre. Ela se converteu, ela acompanhou Jesus, custeando o seu ministério. Ela esteve na morte de Jesus, ela esteve na ressurreição de Cristo. E ela está hoje no lugar maravilhoso que Deus preservou para ela, que é o mesmo lugar que nós estaremos com os nossos resultados aqui na terra. Amém? Amém. Ô, glória! Que os exemplos de Maria Madalena, de fé, de fidelidade, coragem e serviço, pela sua perseverança, de Deus usar a mulher, foi a primeira vez, a primeira mulher usada por Deus. Não tem outra na história.
A mais usada foi Maria Madalena. Maria, mãe de Jesus. Sim. Maria, mãe de Entendeu? Jesus, mais usada. Assim como está. Por isso que eu peguei, eu falei no código, que é o código de Jesus, do amor. Jesus fala por parábolas. Apesar, pode acontecer, pastor Roberto, nós estamos na igreja, não é eu, o senhor, não estou falando do nome de ninguém, pastor. Ele é muito difícil de pegar o gancho, aonde é o verdadeiro amor. Às vezes nós estamos na igreja e não estamos sabendo o que é o código da alegria, o código da perseverança, o código do crescimento, o código das prosperidades, que Deus é rico, Ele quer o teu irmão também próspero, com a tua mesa farta. O código da cura. Às vezes nós não conseguimos pegar. Isso há uma perseverança muito grande para chegar nesse ponto, para ser usado por Jesus. Então é isso que nós perseveramos todos os dias, para que nós alcancemos a linguagem que Cristo fala. Porque só fala por parábola. Aquele que não está em sintonia não consegue transferir para o outro irmão o que ele transmite. Se nós não estivermos em sintonia todos os dias em jejum, igual nós estamos fazendo na igreja, nós não conseguimos transmitir aquilo que Jesus quer. Às vezes, o código criado, o pastor Roberto citou aqui, tem os contras e os a favores. O código de Judas, que foi considerado, assim como Madalena, foi considerada a história toda até hoje, a maioria dos religiosos a tem como a traidora. O código de Judas também o tem como tem Maria Madalena como prostituta, e tem o Judas como traidor. Mas na realidade, se for observar, tem estudos profundos por isso. Jesus sabia quando ele estava jantando com os discípulos, pastor Roberto. Você lembra quando ele falou assim? O que tiveres que fazer, o faça. Pedro falou assim: sou eu, mestre, que vai te trair? Não sei. O outro, não sei se é Tiago, não sei se é outro, também manifestou. Aí ele virou para Judas e falou assim: o que tiveres que fazer, o faça. Judas saiu da mesa e foi atrás das autoridades. E tinha uma festa que Jesus participou da sinagoga nesse dia. Me parece que esse dia que ele tocou o jumento na cidade. Me parece. Então todos conheciam Jesus. Assim, o rei conhecia Jesus. Os sacerdotes conheciam Jesus. O povo em geral o conhecia. Religiosos, sacerdotes, autoridades, os soldados conheciam Jesus. Por que lá Jesus o traiu com o beijo? Se já conhecia o próprio Cristo. Eu vou beijar o rosto de Jesus para que ele seja identificado como o Jesus que vocês vão prender. Mas todos já conheciam, inclusive os soldados. Então consta uma coisa, um código aí, que o próprio Judas, ele participou dos planos de Deus, porque não teve um melhor que ele para cumprir a missão. Os outros 11, pastor Roberto, eles pertenciam à Judéia. Só Judas era de fora. Por isso Judas era o contador. Ele era o mais inteligente. E ele conhecia de política, ele conhecia de poder. Por isso ele pode ter sido usado. Tá. E o beijo no rosto de Jesus talvez simboliza uma simbologia, um estado de que eu fui estado numa missão muito árdua. Ela é demais para mim. É um trauma para mim. Por isso pode ser desencadeado aquelas coisas que Judas não aguentou.
participar dessa missão e sucumbiu-se logo após. Que o exemplo de Maria Madalena seja para, principalmente para as mulheres, um símbolo de humildade, perseverança, amor, apesar das condições que ela tinha. E que nós saibamos todos os dias buscar o código que há no coração de Jesus, para que nós possamos falar com o nosso semelhante, morador de rua, irmãos de casa, confrontos, e que Deus haja no coração de todos nós. Assim eu peço em nome santo do Senhor Jesus. Obrigado pela compreensão, pela vida dos senhores. Assim agradeço em nome santo do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Palma para Jesus. Obrigado.